A paz do Senhor, irmãos. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura e a partir do versículo 1. Livro Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo de número 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. Sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amém? Amém. Graças te dou, meu Deus e meu Pai, por permitir, ó Pai, mais uma vez, com que nós estivéssemos reunidos aqui, ó Pai, em tua casa, para que juntos possamos louvar, engrandecer, enaltecer e bendizer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, eu te peço, ó Pai, eu suplico que nesse momento o teu Santo Espírito, ó Pai, possa trabalhar em cada coração, a fim de preparar, ó Pai, o nosso coração para receber a tua palavra. Ó Pai, opera, ó Pai, no interior de cada um, renovando as nossas forças, renovando o nosso ânimo, renovando cada vez mais, ó Pai, a nossa vontade de buscar o Senhor cada vez mais. Todas essas coisas, meu Deus, eu peço em nome de Cristo Jesus. E a igreja de Cristo diz: Amém. Glória a Deus. Toma o seu assento, irmãos, aplaudindo ao Senhor Jesus. Irmãos, esse trecho que nós acabamos de fazer a leitura é o trecho de uma carta. E toda carta ela tem, ou pelo menos ela deveria ter, uma estrutura básica que é composta por 3 coisas. Primeiro, o remetente, ou seja, o remetente de uma carta é aquele que envia a carta. Temos também o destinatário de uma carta, ou seja, é a pessoa a qual aquela carta ela está sendo destinada. Em terceiro e último, e não menos importante, dentro da estrutura básica de uma carta, nós temos o conteúdo da carta, ou seja, a mensagem que está contida ali no interior da carta. Porém, irmãos, eu queria chamar a atenção de vocês para informar que essa carta ela é uma carta distinta das outras. Essa carta é uma carta diferente das outras. Essa carta ela tem consigo
especificidades, ou seja, coisas que são específicas dela. É uma carta diferente das demais, de maneira que é uma carta que foge do padrão que a gente está acostumado, ela foge do normal. E uma das coisas que, se você observar, você vai ver que é uma coisa normal nas cartas, dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, é que geralmente a primeira coisa que aparece numa carta é o autor. Se você tomar como exemplo as cartas de Paulo e olhar a primeira coisa que aparece na carta, geralmente vai estar uma coisa assim: Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, e aí ele termina de escrever. Outras vezes aparece assim: Paulo, servo de Cristo, pela vontade de Deus. Em uma carta chega a falar assim: Paulo, o prisioneiro de Cristo, e daí por diante ele vai descrevendo o conteúdo da carta, de modo que a primeira coisa que a gente bate o olho e vê na carta é o nome do autor. Porém, quando nós lemos essa carta aqui, essa ordem ela é invertida. Quando você começa a ler a carta, você não vê de cara o nome do autor, de maneira que fica suspenso no ar de quem realmente produziu essa carta. Eu quero que você leia comigo atentamente o versículo 1, vocês vão perceber essa ordem sendo invertida. A palavra de Deus diz assim: escreve ao anjo da igreja que está onde? Em Éfeso. Então, a primeira coisa que você vê ao ler a carta é o destinatário da carta. Presta atenção nisso. Essa carta, irmão, que nós vamos ler, é uma carta que foi destinada a uma congregação que estava onde? Em Éfeso. Eles são os destinatários dessa carta. Ainda no versículo 1, na parte B do versículo, nós vamos ver aí outra diferença. Por quê? Normalmente, o nome do autor aparecia escrito na Bíblia, lá nominalmente o nome da pessoa: apóstolo Paulo. As cartas de Pedro, apóstolo Pedro, aparece lá nominalmente o autor dessa carta. Esse é um detalhe que também não acontece aqui. Essa carta não aparece o nome de quem a escreveu. Essa é uma outra diferença. Mas apesar da carta não escrever nominalmente o nome do autor, essa carta ela vai falar sobre o autor. Então é essa a diferença que eu quero que vocês percebam. A carta não cita o nome de quem escreveu, mas ela fala sobre quem escreveu. E se você observar, ela vai estar escrito assim: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Só para que vocês entendam, irmãos, o contexto das cartas que estão contidas dentro do livro de Apocalipse, para simplificar, a Bíblia fala sobre 7 igrejas que tinham na região da Ásia. Então, na região da Ásia tinha lá 7 igrejas. Dentro do Apocalipse tem 7 cartas. Então a conta aí é fácil. Para cada igreja citada, tem o quê? Tem uma carta. 7 igrejas, 7 cartas, uma carta para cada igreja. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque quando nós começarmos a ler o conteúdo dessa carta, vocês vão ver aparecer de maneira repetida o número 7. 7 estrelas, 7 castiçais, e vocês vão ver repetidamente o número 7 aparecer. Por que o número 7 aparece tantas vezes? Porque lá tinham 7 igrejas, a qual foi escritas 7 cartas. E aí, quando a Bíblia fala sobre o autor dessa carta, que até o momento nós não sabemos quem, ela vai nos dar 2 informações acerca do autor dela, de quem escreveu essa carta. Isto diz aquele, ou seja, aquele que escreveu a carta, ele tem na sua destra
as 7 estrelas. Eu vou explicar isso para vocês, irmãos, de uma forma simples, mas prestem atenção para vocês entenderem isso aqui. O texto está nos falando que aquele que escreveu esta carta é aquele que tem à sua destra 7 estrelas. O que é destra? Direita. Esquerda, direita. Então, destra é direita. O que aí, nesse sentido, significa estrelas? Aqui, irmãos, significa líderes. Por quê? O livro de Apocalipse tem uma linguagem simbólica. Ela se comunica com uma linguagem um pouco simbólica. Porém, essa simbologia, ela tem um significado. E o significado de estrelas aí é líderes. Ou seja, presta atenção nisso. O autor dessa carta é aquele que tem à sua direita os 7 líderes dessa igreja. Agora, essa expressão, ela significa o quê? O que o autor quer dizer que o autor da carta tem à sua direita os 7 líderes da igreja? Isso significa, irmãos, que a pessoa que escreveu essa carta é uma pessoa que está numa posição de governo e de autoridade. O autor dessa carta, ele é um governante que possui toda a autoridade. E essa autoridade de quem escreveu é uma autoridade que ela está acima de todos os líderes da igreja. Quem escreveu essa carta, irmãos, é isso que o autor quer nos dizer, ele é a autoridade máxima dentro da igreja. O autor dessa carta é alguém cuja autoridade ela é tão alta que inclusive os líderes das igrejas, eles estão subordinados ao seu governo, ao seu comando e à sua palavra. Essa é a primeira informação acerca do autor da carta. É uma pessoa que é dotada de toda a autoridade, inclusive sobre a igreja. O texto diz mais: além disso, esse que diz essas coisas, ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então isso aqui já é uma segunda informação. Além do poder e autoridade, inclusive sobre os líderes, aquele que escreveu essa carta, ele é alguém que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Os castiçais, irmãos, aqui, ela significa as igrejas. Ela significa as igrejas. Então, o que a carta está nos dizendo? Que quem escreveu essa carta aqui, além de ter poder e autoridade máxima sobre os líderes da igreja, inclusive, é alguém que anda no meio das igrejas. Essa expressão andar no meio das igrejas significa o seguinte: o autor dessa carta, irmãos, ele se faz presente. O autor dessa carta é alguém que está próximo das igrejas. O autor desta carta aqui, ele é alguém que vigia a igreja de perto, porque o texto diz que ele anda no meio dela. O autor dessa carta, irmãos, ele acompanha a igreja de perto. Agora, quando nós juntamos as duas informações, fica fácil saber quem escreveu a carta. Porque mesmo que o nome dele não é citado, só tem uma pessoa que se encaixa nessa descrição. Quem é que tem toda a autoridade sobre a igreja e que acompanha a igreja de perto, sabendo tudo o que acontece nela? Quem é, irmãos? Irmãos, quando nós falamos o nome de Jesus, é interessante que a gente faça isso com firmeza. Acaso tem alguma dúvida de que ele é o único que tem poder e autoridade sobre a igreja? Acaso existe alguma dúvida de que ele é o único que cuida de toda a igreja de perto?
Então eu vou perguntar mais uma vez: quem é o escritor desta carta? Jesus! Quem é o escritor desta carta, irmãos? Jesus! Jesus. Ele que escreveu essas coisas. E se eu sei que é Jesus que escreveu essa carta, o que eu faço? No meu caso, eu dobro a minha atenção. Eu dobro a minha atenção. Porque essas palavras aqui, irmãos, que nós vamos meditar, elas foram faladas pelo próprio Jesus. Essas palavras que nós vamos meditar agora, elas foram citadas pelo próprio Cristo. De maneira, irmãos, que eu não sei se todas as Bíblias são assim, pelo menos a minha. Quando as falas é de Jesus, a minha fica em vermelho. Ela dá mais ênfase, ela dá mais destaque para quando a palavra é de Jesus. Então eu convido vocês a lerem isso aqui, irmãos, com muita atenção, muita atenção. Eu quero que vocês façam uma leitura aí comigo, a partir do versículo 2. Palavras de Jesus. Olha o que ele diz aí. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Quando nós começamos a ler a carta que o próprio Jesus cunhou, a primeira coisa que Jesus fala é: eu sei as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Eu, Jesus, eu tenho ciência das tuas obras. Caso você não saiba disso, Cristo, Ele te ensina isso. Caso você já saiba disso e tenha esquecido, Jesus, Ele te lembra disso. De quê? Irmãos, nada que nós fazemos passa desapercebido. Nada que nós fazemos passa desapercebido. É isso que Ele nos lembra. Ele nos lembra de quê? De que tudo quanto se faz em nome da obra de Deus está sendo avaliado. Tudo quanto a igreja tem em fazer em nome da obra de Deus está sendo registrado, está sendo assistido por Ele, está sendo notado por Ele. Não há nada que se faça, irmãos, que está encoberto. É isso que Jesus fala aqui. Essa é a primeira coisa que Ele fala. Toda a obra de Deus, irmãos, ela acontece diante dos olhos de Jesus. Ele está a observar todas as coisas. Mas aí, ele diz que observa e percebe três coisas. Ele vai dizer: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho e eu conheço a tua paciência. E isso, irmãos, vale a pena fazer a diferença. O que Jesus está falando com nós que Ele observa? Primeiro, Ele diz que observa e conhece todas as nossas obras. Agora, o que são as nossas obras? É tudo aquilo que está sendo feito. É tudo quanto é fruto. É tudo quanto é resultado. Tudo aquilo que está sendo feito é obra. Tudo aquilo que é ação é obra. Por exemplo, uma pregação. Ele está vendo a pregação. O estudo é uma obra, ele está vendo. Os louvores, a faxina na igreja, toda a ajuda que você dá dentro da obra, ele está vendo. Toda doação que você faz, ele está vendo. Toda visita que você faz, ele está vendo. Tudo, irmãos, que uma pessoa, que um cristão faz em prol da obra de Deus, Cristo diz que Ele sabe. Tudo que é feito em nome dele, Ele conhece. Mas Ele diz mais. Além, ou seja, para além das obras, Jesus também conhece o que aqui está escrito de trabalho. Agora, é a mesma coisa obra e trabalho? Não.
Porque as obras, irmãos, é o produto, é a coisa feita, como eu expliquei com alguns exemplos. Agora, o trabalho, o que quer dizer com o trabalho? As obras todo mundo vê, mas o trabalho nem todos veem. A obra já pronta, todo mundo vê. O trabalho nem todos podem ver, por quê? Porque quando ele diz que ele vê todo o trabalho, é como se ele estivesse nos dizendo, irmãos, que ele está vendo todo o esforço. Ele está vendo toda a labuta. Ele não vê só o resultado. Ele vê o trabalho que você teve para poder produzir aquilo. Porque nós, enquanto igreja, irmãos, nós não temos condição de saber tudo que as pessoas fazem, ou que as pessoas fazem. Nós não temos condição de ver o sofrimento dos outros. Nós não temos condição de ver a labuta dos outros. Nós não temos condição de ver a luta dos outros. Nós não fazemos ideia, irmãos, fica no passo. Mas Cristo diz, para além das obras, eu ainda vejo o esforço que você faz. O esforço que você acha que você faz e que ninguém está vendo, ele está a observar. Ele vê todo o trabalho. Por exemplo, tem irmãos que vêm para a igreja enfrentando resistência dos próprios familiares dentro de casa. Tem pessoas que vêm para a igreja, irmãos, contra a vontade da família. Tem pessoas que para sair de casa, para vir para a igreja, antes ele passa por uma discussão. Antes ele passa por uma briga. Aí a pessoa chega aqui na igreja, você não sabe que ela vai chegar aqui. Nós, enquanto igreja, a gente não está vendo. Mas Jesus está vendo. Por outro ângulo, irmãos, eu vejo pessoas vindo para o culto com dificuldade de caminhar. Pessoas que enfrentam dificuldades, irmãos, que nós não fazemos ideia para poder estar aqui junto à congregação, louvando a Deus conosco. Pessoas que saem da casa delas, irmãos, e chegam aqui sentindo dores. Agora, nós vemos isso? Não. Se a pessoa não falar, a gente vai saber? Jamais. Mas tem pessoa que enfrenta dificuldade para chegar aqui. Tem pessoa que mal consegue caminhar, mas chega dentro da igreja. Tem pessoa que chega aqui sentindo dor no corpo. E ainda assim está aqui. Agora, nós vemos essas coisas? Não. Se a pessoa não falar, a gente não sabe. Mas o que Jesus está dizendo para nós é, Ele vê todo o esforço. Ele vê aquilo que está sendo feito, que os nossos olhos não veem. E essa luta, irmãos, ela é a luta de cada um. Eu vou me tomar, irmãos, como exemplo. O que vocês veem? O que vocês me veem fazer? Vocês me veem pregando mensagens de 40 minutos. Vocês me veem, às vezes, pregando, dando estudos de 1 hora, 1h30, 1h40. Vocês, nas terças-feiras, vocês me veem fazendo comentários bíblicos. Isso são obras. Estudos vocês estão vendo acontecer. Mas tem coisas, irmãos, que vocês não veem. Tem uma outra parte que não é comunicada, que eu não falo. Tem uma parte que vocês não veem, irmãos, que são as horas e horas a fio que eu passo estudando. Tem uma parte, irmãos, que vocês não veem, que eu estudo tanto a ponto da cabeça doer em horas. Tem horas que eu estudo tantas horas a fio para trazer uma pregação, um estudo, uma palavra, que até eu começo a te dor nas costas. Tem uma parte que vocês não veem, irmãos, que são momentos que até de madrugada eu fico, para poder preparar um sermão, para poder preparar uma palavra. Tem horas que eu fico abrindo mão do meu descanso. Então eu chego em casa, tudo que eu mais quero é descansar. Mas quando eu tenho que trazer um estudo, quando eu tenho que trazer uma palavra, eu abro mão do meu descanso para poder fazer isso. Agora, essas coisas, os irmãos veem, não tem como vocês verem isso. Isso não está ao alcance de vocês. Esse esforço não é notado. Os irmãos não conseguem ver o sofrimento meu na trincheira. Da mesma forma que eu não consigo ver o de vocês. Não consigo ver o que vocês passam, não consigo saber de tudo. E na verdade, irmãos, nem precisam ver. Nem precisam ver. Porque quem precisa saber disso, ele sabe. Quem precisa saber do quanto é o esforço, ele já está ciente. Ele sabe quanto isso custa para mim. Ele sabe o preço disso para mim. Então, por mais que as pessoas não vejam o seu esforço, as suas dificuldades, é isso que Cristo está fazendo. Eu vejo o seu trabalho.
Eu vejo o seu esforço. E vocês podem ter certeza de uma coisa, irmãos. Jesus ele recompensará todo o esforço. Jesus ele vai recompensar todo o esforço. Agora tem um adendo, irmãos. Inclusive por isso que eu precisei tirar umas férias esse ano. Eu estava me sentindo muito cansado, muito sobrecarregado, não estava conseguindo descansar direito. Inclusive eu nunca tinha tirado férias. Esse ano foi a primeira vez que isso aconteceu. Porque eu não vou mentir para vocês, irmãos. Tem horas que eu estou estudando e fico estressado. Um estresse, uma coisa massiva, sabe? Pesada. E aí eu lá no meu quarto, sozinho, estudando, tem hora que eu olho assim para a janela, eu vejo aquela garoa caindo, como aconteceu hoje. Me bate um cansaço, uma vontade de descansar. E eu fico pensando nos irmãos, eu fiquei já os irmãos nessa hora, estão tudo curtindo, estão tudo aproveitando, estão todos descansando. E eu aqui, ó. E aí me dá um estresse. Só que aí, irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu penso em murmurar por causa disso, quando vem aquela coisa de reclamar que a gente tem, aí eu paro. Eu não paro. Porque Deus falou no meu coração que isso é um privilégio. Isso aqui é um privilégio. É cansativo, é massivo, é estressante, mas isso aqui é um privilégio. Isso aqui é uma honra para mim. Eu lembro da frase de Charles Spurgeon. Ele é conhecido como o príncipe dos pregadores. E ele diz que nesse mundo, irmãos, não existe honra maior do que ser um ministro da palavra de Deus. E aí quando eu me lembro dessas coisas, irmãos, eu confesso para vocês que eu paro de reclamar. Por quê? Porque a palavra diz que Jesus está vendo o esforço. Jesus está vendo o nosso trabalho. A partir do versículo 2, ou melhor, a partir do versículo 2, na parte B do versículo, o texto vai dizer o seguinte: eu sei as tuas obras, eu sei o teu trabalho e eu sei a tua paciência. Eu não sei, irmão, se a sua tradução ela está igual a minha, possivelmente não. Mas Jesus está dizendo aí que ele vê, que ele acompanha, que ele enxerga toda obra, todo trabalho e todo o que aparece aí? Toda a paciência, perseverança. Eu quero chamar a atenção de vocês em relação a isso. Uma coisa é você fazer a obra de Deus. Um dia, 2 dias, 3 dias, de maneira pontual. Outra coisa completamente diferente é você permanecer fazendo. Vocês têm ideia de quantas pessoas só começam a fazer e param e desistem no meio do caminho? Vocês têm ideia da quantidade de pessoas que começam a caminhar e param? Vocês têm ideia de quantas pessoas entrou e saiu? De quantas pessoas fraquejam em casa? Vocês têm ideia disso? E aí Jesus disse que está observando o quê? Eu estou observando as obras, os frutos. Eu estou observando o trabalho, o esforço. E eu estou observando também a paciência, ou seja, a constância. Jesus está observando o quê? A nossa perseverança. Jesus, ele está observando, irmãos, a nossa insistência, a nossa persistência. Porque muitas pessoas, irmãos, são as que começam, mas poucas são as pessoas que terminam. Muitos são as que iniciam, mas poucas são as que resistem. Jesus Cristo, irmãos, ele dá valor ao nosso trabalho, ao nosso esforço, mas não só isso, ele nos dá valor ao fato de nós continuarmos a fazer a obra dele. Ele está, irmãos, observando aqueles que permanecem rompendo na fé, não só os que iniciam.
Jesus, ele observa a nossa capacidade, irmãos, de continuar fazendo, a nossa capacidade de continuar lutando, de resistindo. Agora, a partir do momento que você iniciou na obra de Deus, quantas foram as dificuldades que apareceram ao longo do caminho? Depois que você deu o primeiro passo, quantas e quantas vezes apareceram empecilhos que te fizessem parar? Quantas e quantas vezes, irmãos, forças vieram para te fazer tropeçar, para te fazer cair, para te fazer desanimar, para fazer você ter vontade de desistir de parar? Mas Jesus Cristo, irmãos, Ele de certa forma, Ele está nos dizendo que Ele renova as nossas forças. Jesus Cristo é Ele que renova as nossas forças, irmãos, para que nós possamos continuar. Principalmente quando nós estamos diante de algumas dificuldades. Então, irmãos, eu queria que vocês prestassem atenção no que Jesus diz para nós através dessa carta. Porque muitas vezes nós achamos que não estamos sendo observados. Muitas vezes nós achamos que não tem olhos a todo momento, irmãos, olhando aquilo que a gente faz. Principalmente quando se trata de obras de Deus. Mas Jesus Cristo, aquele que tem toda a autoridade sobre a igreja. Jesus Cristo, aquele que acompanha a igreja de perto. Ele está o tempo todo olhando por nós. Ele está o tempo todo olhando para nós. Nos dando força, nos motivando, nos direcionando, iluminando os nossos passos, o nosso caminho. E essas coisas, irmãos, são coisas que são aprovadas por Deus. A obra, o esforço e a persistência. Jesus Cristo, Ele incentiva isso. Ele sabe das obras, do esforço e da constância. De maneira que nós devemos fazer todas essas coisas, irmãos, sabendo que Jesus Cristo é conosco. Nós devemos fazer todas essas coisas sabendo que a presença de Cristo, ela nos acompanha do início ao fim da nossa caminhada. Do início ao fim da nossa jornada, irmãos, Jesus, Ele é conosco. Aquele que recebera esta palavra diz...